Então, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós vimos sobre distribuição eletrônica. O diagrama para distribuição eletrônica, ok? Agora, nós vamos aprofundar um pouco mais nessa distribuição eletrônica. Nós vamos ver sobre as camadas de valência, tá bom? E o número de elétrons na camada de valência. É importantíssimo para a gente estudar sobre ligações químicas. Tá? E entender mais algumas coisas da tabela periódica. Tá tudo interligado, né, pessoal? Então, vamos entender o que é isso, pessoal. Camada de valência é a última camada ou último nível ocupado por elétrons, tá? E o número de elétrons da camada de valência é a soma do número de elétrons que tem em todos os subníveis. Para você fazer a distribuição eletrônica, você vai fazer daquele jeitinho que a gente fez na aula passada, seguindo aquela ordem, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque aqui a gente vai, para a gente saber qual é a camada de valência, não é o último subnível que nós colocamos elétrons. É o último nível, ou última camada que nós colocamos elétrons, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falei para vocês, fazer daquele jeito, colocando em ordem, um S, depois 2S, 2P, porque fica mais fácil a gente identificar dessa forma. Porque aí vai ser a última linha, sem dúvida. Se você fez a distribuição eletrônica seguindo aquela ordem direitinho, você não vai errar, tá? Então, olhe para você ver o quanto isso é importante. Os elementos que estão no mesmo grupo da tabela periódica, eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Por isso que eles são muito parecidos. Uma das coisas que faz eles serem muito parecidos é isso, número de elétrons na camada de valência. O tipo de ligações que eles fazem são muito parecidos, tá? Então, a gente vai entender um pouco mais isso daqui. E à medida que a gente vai descendo em cada período, lembra que cada período é cada linha horizontal. À medida que a gente vai descendo nessas linhas, vai aumentando um nível de energia, uma camada eletrônica, tá? Mas o número de elétrons nessa última camada vai ser o mesmo para todos os elementos que estão no mesmo grupo, tá? Vamos ver alguns exemplos, pessoal. Por exemplo, a distribuição eletrônica do hidrogênio, que a gente fez na aula passada, né? Só tem um elétron para distribuir. Então, a gente fez a distribuição eletrônica dele, tá aqui. Qual seria a camada de valência? A camada de valência seria o K ou o nível 1. Porque, olha só tá aqui o nível 1, tá? Vou falar um S? Não, vou falar 1 só, porque é um nível. E quando for camada, K, tá? E quantos elétrons que ele teria nessa última camada? Nesse último nível? Apenas um elétron. Ok? Exemplo do bismuto. 83 elétrons. A gente fez a distribuição eletrônica dele na aula passada, né? Olha, qual é a última camada? Qual é o último nível que tem elétrons aqui? Seria isso daqui, olha. O último que eu coloquei foi esse daqui, foi o 6P. Esse daqui, o 6P, que é a camada? Não. A última camada, o último nível de energia, nesse caso, é o 6 ou a camada P, tá? Então, a camada de valência, o 6 ou o P, beleza? Quantos elétrons nós temos nessa última camada? Olha, nessa camada, nesse nível, nós temos dois subníveis, né? Nós temos o subnível 6S, com 2 elétrons, e o subnível 6P, com 3 elétrons. Então, no total, dentro desse nível aqui, nós temos 5 elétrons. Seria a mesma coisa que eu perguntasse para vocês o seguinte, olha, na sala de aula, na escola, ficaram alguns alunos depois do horário de aula. Ficaram 2 alunos numa sala e 3 alunos em outra sala, né? Então, ficaram 2 num subnível,
3 no outro subnível. Pergunto para vocês, quantos alunos temos dentro da escola? Dentro da escola nós temos 5, não é? Então, dentro do nível nós temos 5. 2 em um subnível, 3 no outro subnível. Mas dentro do nível nós temos 5. Então, se eu perguntasse para vocês, qual é a camada de valência? O nível 6 ou a camada P, né? E o P é esse daqui, tá? Não é esse Pzinho aqui. Lembra que esse Pzinho é o subnível. É esse P aqui que identifica a camada, tá? E o número de elétrons da camada de valência? 5 elétrons. 2 aqui e 3 aqui. Ok? Vamos parar um pouquinho e daqui a pouquinho eu provo para vocês que os elementos que estão no mesmo grupo, eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Tá bom? Vamos descansar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta. Então, continuando, agora vamos provar para vocês que os elementos que estão no mesmo grupo da tabela periódica têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. E o que vai aumentando é o nível, é a camada, à medida que nós vamos descendo na tabela periódica, nós vamos descendo no grupo. A cada período vai aumentando um nível de valência, tá? Então, pessoal, primeiro nós vou fazer para vocês dos halogênios. Lembra que os halogênios são os elementos químicos que estão no grupo 17 da tabela periódica. Flúor, cloro, bromo, iodo, ok? Esses são os halogênios. Nós vamos fazer a distribuição eletrônica, identificar a camada de valência e o número de elétrons na camada de valência desses elementos, tá? O flúor tem número atômico igual a 9. Lembra que o número atômico é o que está em cima, geralmente. Mas olha na sua tabela periódica, na legenda, onde que está o número atômico da sua tabela periódica para você não se confundir, tá? Então, o flúor, ele tem 9 como número atômico. Então, ele tem 9 prótons, portanto, o átomo neutro de flúor tem 9 elétrons também. Então, 9 elétrons, tá, pessoal? Coloquei 19 aqui, mas na verdade é só 9. Desconsidere, por favor. Então, aqui nós temos, vamos começar na primeira linha diagonal, um S2, depois 2S2, depois 2P5. Já chegou aqui a 9 elétrons, ok? Então, olha só. Não vou continuar. Coloquei 2P5 porque só sobrou para mim mais 5 elétrons, né? Para distribuir. Lembra que é 9, não 19, tá? Então, aqui fiz a distribuição eletrônica do flúor. Pergunto para vocês, qual é o último nível? Qual é a última camada que nós colocamos elétrons? O nível 2, não é? Olha aqui, 2S, 2P. No nível 2, que corresponde à camada L. Então, se eu perguntasse para vocês qual a camada de valência, o nível de valência, vocês me diriam que o nível 2 é a camada L. E pergunto para vocês, qual o número de elétrons na camada de valência? Camada de valência aqui não é o 2? Então, tenho 2 elétrons aqui no subnível 2S e 5 elétrons no subnível P. Dentro desse nível, eu tenho quantos elétrons? 7. 5 de um, mais 2 do outro, total de 7 elétrons na camada de valência, tá? Próximo elemento desse grupo é o cloro. Nós já fizemos a distribuição eletrônica do cloro também, né? O cloro tem 17 elétrons. Então, você fazendo a distribuição eletrônica dele, vai ter isso aqui, ok? 17 elétrons, seguindo a ordem das setinhas da diagonal. Beleza? Igual nós fizemos na aula passada. Então, aqui, qual foi o último nível que nós colocamos elétrons? O nível 3. Então, esse aqui vai ser a nossa camada de valência, que corresponde à camada M, né? Quantos elétrons nós temos dentro desse nível? No nível, nós temos um total de 7 elétrons, né? 5 do subnível P e 2 do subnível S. Mas dentro do nível, nós temos 7 elétrons, ok? Então, camada de valência, nível 3 ou camada M, e o número de elétrons na camada de valência, 7 elétrons, igual ao flúor. Lembra? Do bromo. O bromo está logo abaixo do cloro. Se está com dúvida, está duvidando de mim, pega a tabela periódica lá e dá uma olhadinha, tá?
O bromo tem número atômico igual a 35. Portanto, ele tem 35 prótons e, se tratar de um átomo neutro, 35 elétrons. Ok? Então, temos 35 elétrons para distribuir aí. Fazendo a distribuição eletrônica, vamos colocar primeiro num S2. Não tem mais nada nessa linha, passa para a próxima 2S2. Não tem mais nada nessa linha, passa para a próxima 2P6, 3S2. Não tem mais nada nessa linha, passa para a próxima 3P6, 4S2. Não tem mais nada nessa linha, passa para a próxima 3D10, 4P5, totalizando aqui os nossos 35 elétrons, ok? Qual o último nível que nós colocamos? O nível 4. Um nível a mais que do cloro, lembra? E ele está logo abaixo do cloro. Então, aqui, o nível, a camada de valência, vai corresponder ao nível 4 ou a camada N, ok? E qual o número de elétrons na camada de valência? 7, né? 5 do P com 2 do S, totalizando 7 elétrons na camada de valência, ok? Logo abaixo do bromo, nós temos o iodo, que tem número atômico igual a 53, portanto, tem 53 prótons e vai ter 53 elétrons também. Fazendo a distribuição eletrônica, vamos colocar primeiro num S2, não tem mais nada nessa linha, passa para a próxima 2S2, não tem mais nada nessa linha, passa para a próxima 2P6, 3S2, não tem mais nada nessa linha, passa para a próxima 3P6, 4S2. Não tem mais nada nessa linha, passa para a próxima 3D10, 4P6, 5S2. Não tem mais nada nessa linha, passa para a próxima 4D10, 5P5. Totalizou os nossos 53 elétrons. Qual o último nível que nós colocamos? O nível 5, né? No nível 5, então vai ser a nossa camada de valência, que corresponde à camada O. E quantos elétrons nessa camada de valência? 7. 2 aqui, com 5 aqui, totalizando 7 elétrons na camada de valência. Por fim, o astato, que está logo abaixo do iodo. O astato tem número atômico igual a 85, portanto, 85 prótons e 85 elétrons também. Então, temos 85 elétrons para distribuir. Seguindo a ordem das linhas diagonais, começo com um S, coloco 2 elétrons aí. Não tem mais nada, passo para o próximo 2S2. Não tem mais nada, passo para a próxima linha 2P6, 3S2. Não tem mais nada nessa linha, passa para a próxima 3P6, 4S2. Não tem mais nada nessa linha, passa para a próxima 3D10, 4P6, 5S2. Não tem mais nada nessa linha, passa para a próxima 4D10, 5P6, 6S2. Não tem mais nada nessa linha, passa para a próxima 4F14, 5D10, 6P5. Então, o último nível que nós colocamos elétrons aqui foi no 6, né? Então, esse aqui vai ser a nossa camada de valência. O 6 corresponde à camada P, né? Lembra que é o P maiúsculo da camada, não um Pzinho de subnível, ok? Então, a camada de valência vai ser o nível 6, ou camada P, com 7 elétrons na camada de valência, sendo 5 no subnível 6P, e 2 no subnível 6S. 7 elétrons, assim como o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, ok? Esse daqui, a camada de valência é o nível 6. Do iodo, nível 5. Do bromo, nível 4. Do cloro, o nível 3. Do flúor, nível 2. Vendo que à medida que vamos descendo na tabela periódica, vai aumentando esses níveis, beleza? Então, pessoal, encerrou por aqui. Qualquer dúvida, já sabem que podem falar comigo, né?